O tema de hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre relacionamento e a sexualidade. Na verdade, o relacionamento, não só os relacionamentos humanos, mas o relacionamento de casal, que é onde dá origem, é o tema que dá origem para a nossa vida, né? Que dá origem à vida, né? Não existe nenhuma vida que venha para esse mundo sem passar por um tipo de relacionamento e por uma sexualidade, né? Eu gostaria de começar com uma frase que me fez refletir bastante nesses últimos tempos e entender um pouco mais sobre ela. Eu queria compartilhar com vocês aqui que a carne ela tem uma sabedoria superior ao espírito, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a sexualidade, né, a carne, ela é movida por forças muito maiores, né? E isso até acaba sendo meio óbvio, porque a sexualidade ela é instintiva, né? Nós temos tendências dentro de nós e essas tendências são instintivas. Eu sempre faço, se a gente for para a teoria freudiana, a gente pode falar que esse instinto, essa pulsão, né, vem do nosso id, né? E essas pulsões elas são as mais primitivas possíveis, desde das pulsões, dos instintos, das emoções de sexualidade, de sexo, até as pulsões, as emoções e os instintos mais primitivos e agressivos, né? Então, mas aqui o fato é a sexualidade, né? Então, a carne, de novo, tem uma sabedoria superior ao espírito, quer dizer, ela vai muito além, às vezes, da minha vontade. Ela vai muito além, às vezes, do que eu gostaria de fazer, do que eu gostaria de ter. E porque ela é instintiva e não tem como se reprimir o instinto, né? E aí tem umas coisas que acontecem que são meio que engraçadas, né? Dentro de consultório a gente ouve bastante, né? Engraçado no sentido metafórico, né? Mas é, a pessoa sai, por exemplo, né? Bebe, transa, tem um relacionamento ali naquela mesma hora, engravida e depois ela passa a achar que aquilo ali é, foi um erro, né? Mas espera aí, se a gente entender por esse ponto de que a carne tem uma sabedoria muito maior que o espírito, que isso é instintivo, que isso é inerente a mim, né? Por que isso seria um erro, né? E aí a gente tem que entender que às vezes tem uma inteligência muito maior por trás disso. E no caso a gente está falando da inteligência da sexualidade, né? Porque se a gente for colocar no Google, se for pesquisar no Google aí, uma gravidez natural, né, de casais saudáveis, que saudáveis no sentido de sexualidade, que tem relação sexual com uma base saudável, que estão sempre, vamos dizer, de forma dentro das suas convenções, dos seus padrões que a gente considera normal, de bem-estar, óbvio que sempre vai ter atrito, mas que é um casal saudável, ok? A porcentagem de se engravidar é de apenas 15%. Vocês sabiam disso? Só colocar no Google aí, porcentagem para engravidar. Então, num período de 12 meses, a probabilidade de um casal saudável engravidar é de 15%. E aí, tem esse erro que a pessoa fala, né? Mas, poxa, será que é um erro mesmo, né? Será que não tem uma sabedoria por trás dessa sexualidade? Não tem uma sabedoria ainda maior, às vezes, talvez, vamos colocar aqui, depende da sua crença, divina ou universal, alguma força que rege para realmente combinar alguma coisa ali e surgir uma vida, né? Será que é um erro assim, né? Então a gente tem que olhar para a sexualidade como algo natural, como algo divino e vale também uma reflexão, porque como ela é instintiva, às vezes a gente pode sentir alguma culpa sobre, ou algum movimento que a gente não acha interessante, ou a gente não acha correto, né? Fica o questionamento no sentido de que como você aprendeu a sexualidade, né? Com quem você aprendeu e com quem você desenvolveu a sua sexualidade? Com quem que você teve experiências, né? Quem que te ensinou sobre? Foram teus pais? Você teve mais influência dos teus pais? Você teve mais influência da tua religião? Você teve mais influência de alguns amigos? Porque às vezes teus pais não falavam sobre, mas e aí, seus pais não falavam sobre? Como é que você ficou? Talvez ficou um pouco mais reprimido? Enfim, porque, de novo, a sexualidade não está ligada somente ao ato sexual, e sim à afetividade, o amor, né?
E aí, falando de amor, a gente tem que entender que voltando à pergunta, com quem a gente aprende a amar, né? Se a gente aprende, com quem a gente aprende a sexualidade, é com quem a gente aprende a amar, né? E a gente aprende a amar, obviamente, com os nossos parentais. A gente aprende a amar com aquelas pessoas que nos criaram. E parental aqui pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser tia. Aquele que você tem como referência masculina e como você tem como referência feminina, né? Então é o teu primeiro amor ali, é o teu primeiro vínculo afetivo, né? É o amor maior, é o amor paterno, é o amor materno, né? E é o amor à primeira vista, né? É aquele amor ideal, é aquele amor perfeito, porque você ali como criança você se sente segura, né? Você se sente bem, você se sente confortável, você se sente acolhido ali, né? Então esse é um amor à primeira vista, né? Um amor ideal, como eu falei, um amor perfeito, um amor cor-de-rosa. E aí o que a gente faz, na verdade, como a gente tem essa primeira referência de amor e ela fica gravada no nosso nível, a nível inconsciente, a gente tende a pegar essa referência e a fazer uma transferência desse amor para os relacionamentos, né? Para os relacionamentos que eu vou procurar desenvolver, vou procurar ter e vou procurar nos meus parceiros, nas minhas parceiras para me relacionar, né? O que na verdade a gente tem que entender que esse amor à primeira vista ele não pode existir. Até uma brincadeira que a gente, uma coisa até meio popular que a gente fala, né? Foi amor à primeira vista, né? Se a gente for ver, tem que ser um amor à segunda vista, né? Porque o amor à primeira vista vai me remeter aos meus parentais, o amor que eu tive, o amor que estava lá junto quando eu era criança e que foi um amor idealizado, né? Foi um amor incondicional, mas idealizado, de que eu acho de forma inconsciente que todo mundo tem que me dar aquele tipo de amor, né? E aí a gente tem que trocar o amor à primeira vista pelo amor à segunda vista, né? Que eu vejo a pessoa, amor à segunda vista, eu vejo a pessoa com que eu tô, com que eu estou, com que eu escolhi para estar, com os seus defeitos, né? Eu tenho que tirar a ideia do amor à primeira vista, que isso acaba sendo o sucesso dos relacionamentos, né? Quando eu tiro o amor à primeira vista, eu passo a entender que aquela pessoa não é uma pessoa perfeita fisicamente, ela não é uma pessoa perfeita intelectualmente, ela não é uma pessoa perfeita talvez financeiramente, ela não é livre de alguma forma, né? E aí eu desmistifico isso e trago para algo mais terreno, para algo mais palpável, para algo mais real, né? De que as pessoas ela tem os seus defeitos. Que eu vou encontrar uma pessoa com defeitos, com uns 30% ali de match, né? Que é algo realmente que é incomum. E uma das coisas que é mais importante dentro de todo esse processo, principalmente do amor à segunda vista, que é a grande disposição e a capacidade da gente se perdoar e perdoar o outro. Principalmente de perdoar o outro, porque é a gente que idealiza o outro, né? Então, de novo, voltando aqui, eu tenho que eliminar esse amor idealizado e entender que eu convivo com uma pessoa que tem defeitos e que aquela idealização ali não vai fazer muito bem e que eu consegui ajustar junto com essa pessoa que eu escolhi, que vai estar ajustado ali uns 30% que eu brinquei aqui, que é o que vai dar match, né? O resto vai ter dificuldade, sim, e aí entra a grande disposição e a nossa capacidade de perdoar, né? E eu diria um pouco mais além do amar, né? Porque o que é o amar? Eu gosto de uma teoria e de uma coisa que os yogis usam muito, né? Que existe uma tríade do amor, né? E a primeira tríade do amor é o respeito ao nível de consciência do outro. Eles falam que se a gente não tiver essas três bases bem consolidadas, a gente não ama, né? Então, a primeira base, a primeira tríade, né? Perdão, a primeira tríade é o respeito ao nível de consciência do outro. O outro sempre está certo pela consciência que ele tem. O outro sempre vai dar o melhor que ele pode pela consciência que ele tem. O outro sempre vai responder ao que ele consegue responder pela consciência que ele tem. Eu faço uma brincadeira de que, para a gente entender isso, para a gente trazer um pouco mais para campo racional, né? Eu posso exigir, por exemplo, a, a fórmula lá de raiz quadrada de 49, a resposta de raiz quadrada de 49 para quem está no terceiro colegial? Lógico que eu posso. Porque essa matemática, essa equação,
essa resposta ela é simples, a pessoa está prestes a ir para o vestibular. Mas eu posso exigir essa mesma conta, né, de quem está na primeira série? Não, eu não posso exigir porque ela nem teve ainda esses conceitos. Então o que às vezes a gente faz é o seguinte, às vezes a gente exige comportamentos de terceiro colegial sendo que a pessoa está na primeira série. E esse gap que é a idealização, esse gap que é o que vai fazer com que eu fique travado e que eu fique irritado, que eu não compreenda. Mas a partir do momento que eu entender que existe um respeito ao nível de consciência do outro, eu começo, presta atenção, eu começo a amar o outro. Né? Porque esse é o primeiro nível de amor. O segundo pilar do amor é a compreensão. Eu só vou compreender uma pessoa se eu respeito o nível de consciência dela, caso contrário, isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir nem chegar à compreensão, eu não vou conseguir nem chegar ao segundo nível, ao segundo pilar do amor. Porque se eu não compreendo, se eu não respeito o nível de consciência do outro, eu não compreendo. Né? E o terceiro pilar é muito interessante. O terceiro pilar é o pilar da doação. Então eu só consigo doar genuinamente, eu só consigo doar incondicionalmente, e a doação ela não pode estar estabelecida numa troca. A doação é simplesmente o fato de eu jogar a bolinha na parede e não esperar que a bolinha volte. Essa é a doação. E a doação, então, ela tem que passar por esses dois conceitos antes, por esses dois pilares antes. Eu tenho que respeitar o nível de consciência do outro para eu compreender o outro e aí eu consigo me doar. Porque senão vai ser uma doação de troca. E a doação, ela tem alguns conceitos, ela tem algumas características, né? A doação, eu posso me doar em tempo, eu posso me doar em recursos materiais, financeiros da minha presença para o outro. Essa é a doação mais bonita que existe e a mais verdadeira, né? Porque o nosso maior bem meu, maior bem seu, é o tempo, né? Porque uma hora perdido, o tempo não se recupera mais. Então a doação, quando você faz de forma genuína, é com muito amor. Então quando você respeita essa tríade, né? Que é o respeito ao nível de consciência do outro, a compreensão e a doação, aí você está amando. Caso contrário, você violou uma das leis do amor. Né? Caso contrário, você está tendo um amor condicional. É uma coisa que é por interesse, uma coisa que tem algum ganho ali por trás, né? E a base, vamos dizer, a gente construiu uma pirâmide aí com 3 lados, que é a respeito do nível de consciência do outro, compreensão e doação. E a base para que isso aconteça, acho que a primeira, tem várias, eu colocaria como vários níveis dentro dessa base, mas eu acho que o primeiro nível dessa base é a humildade. Porque o humilde não se julga, o humilde não se compara, o humilde aceita as suas deficiências e aceita as deficiências do outro. Logo, o que eu faço com isso? Eu consigo ter muito mais compreensão, eu consigo respeitar muito mais, eu consigo me doar muito mais. Aquele que não se humilda, não se reconhece, não sabe das suas fragilidades e não tem por onde começar a se desenvolver, né? Então essa é a base de todo e qualquer tipo de relacionamento, de amor, né, que a gente estava falando. Né? A gente entrou no conceito do amor, mas se não houver esse nível de amor, realmente não se tem, às vezes, um relacionamento tão saudável assim, né? Porque à medida que eu não reconheço, a gente estava falando de amor à primeira vista, né? Se eu começar a não reconhecer esse amor à primeira vista, né? O que eu faço? Eu passo a reconhecer, eu passo a transferir isso para a busca de um parceiro. O que é eu não reconhecer o amor à primeira vista? É eu ficar preso naqueles ganhos infantis, né? Eu ficar preso naquelas emoções infantis, né? Se eu não reconhecer que essas emoções infantis, elas são infantis, eu nunca vou conseguir não reconhecê-las e me desprender disso, né? E aí quando eu fico preso nisso, eu passo a buscar um parceiro de uma forma, vamos dizer assim, idealizada, né? Que a gente falou, um parceiro que às vezes não tenha problemas, um parceiro que seja livre ou tenha qualidades financeiras, qualidades emocionais, beleza física, né? E aí essa parte também ela pesa durante o tempo, né? Porque nenhum nem outro vai acabar conseguindo suprir aquilo. Então eu acabo procurando, como eu falei, aí de uma forma um pouco mais transparente, eu acabo sempre procurando um pai ou uma mãe para me relacionar, né? Eu acabo procurando aquele sentimento original que eu tive. E se você não encontra essa pessoa certa, né?
que é engraçado isso. Quando você acha que você transferiu, na verdade, e quando você acha que aquela pessoa não é a pessoa certa, o que você faz? Você pula de galho em galho. Você pula de relacionamento em relacionamento, porque nunca vai estar bom o suficiente. Nunca vai estar uma perfeição para você. Nunca vai estar. Sempre vai ter um amor idealizado em cima disso. Você nunca vai conseguir achar alguém que dê o mesmo amor que os seus pais deram, né? E tem uma brincadeira que a gente tem que eu gosto de fazer, é que se você não encontrou a pessoa certa, ainda divirta-se com as erradas, né? No sentido de ter flexibilidade, não no sentido de sair desvairado beijando ou transando, fazendo as coisas com qualquer pessoa que tem na frente, mas de flexibilizar isso, de você se divertir com as coisas, com o que a vida propõe, se divertir com as coisas que acontecem fora dos padrões que você acha que deveria ser. E aí você vai flexibilizando isso, né? Porque às vezes a ideia da pessoa certa tá aí, a vida passa e você nem se divertiu, você nem aproveitou, você não flexibilizou, você ficou preso num sentimento infantil, num relacionamento infantil que não te levou a lugar nenhum, né? Então, vamos lá, quando eu busco um parceiro, o que eu devo buscar, já que a gente está falando sobre isso, né? O que eu devo buscar num parceiro? Né? Tem algumas coisas que eu gosto de colocar aqui, por exemplo, a atração, né? A atração é um ponto, mas não deve ser única exclusivamente, né? Porque a atração, lembra que a gente falou que a sexualidade ela é maior que o amor, né? Porque a sexualidade ela é instintiva. Eu posso amar alguém, mas eu nunca vou deixar de, às vezes, ter um sentimento sobre uma outra pessoa. Isso não quer dizer que eu não amei. Não estou falando aqui de traição, mas posso estar casado, posso estar me relacionando, mas é que a gente diz, né? Tô casado, mas não tô cego, né? Isso, né? Tô junto, mas não tô cego. Quer dizer, mas o meu amor ainda é daquela pessoa, né? Então, a atração pode ser um ponto, né? O caráter, e aí se eu procuro uma pessoa só por caráter, o caráter a gente vê que o caráter é razão, o caráter é segurança. E isso está ligado a pai e mãe, né? E eu vou buscar, às vezes, uma pessoa que tem o mesmo caráter do meu pai e da minha mãe. Se eu tiver uma boa relação, eu acho alguém, eu vou procurar alguém que seja igual. Se eu não tiver uma boa relação com os meus parentais, eu vou procurar o oposto disso. No caso, a gente está falando de procurar, então, no caso, a mulher procura um pai e um homem procura uma mãe, né? Na questão do caráter. E aí, o que acontece a nível inconsciente, como o nosso inconsciente, ele é muito inteligente, ele consegue identificar as semelhanças, porque eu estou procurando aquilo lá de forma transferencial inconsciente, um pai ou uma mãe. E aí, eu posso ter desejos sexuais pelo meu pai e pela minha mãe? E aí, o que eu passo a fazer? Eu passo a não, às vezes, querer me relacionar com uma certa sexualidade com a parceiro ou minha parceira. Porque representa ali um pai e uma mãe para mim. Né? Ele não representa um homem, não representa uma mulher, representa um pai e uma mãe. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração que eu pergunto aí, né? A gente deve procurar um companheiro nas nossas relações, né? Uma companheira nas nossas relações. Um companheiro é um amigo, uma amiga, né? E aí um amigo, uma amiga é aquela relação que você não tem tesão, você não olha a pessoa como homem, como mulher, você olha uma pessoa como uma pessoa para trocar ideia, para ser companheiro, para, vamos dizer, tomar uma cervejinha ali no final de semana, para dividir uma coisa ou outra, né? E não para dividir aquele conceito de casal, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente não pode escolher só pela atração, a gente não pode escolher só pelo caráter, a gente não pode escolher só pelo companheirismo, né? E aí você fala, poxa, então por que? Então o que que eu vou buscar, né? Então como que eu vou fazer para buscar numa mulher ou num homem, né? O que que eu tenho que fazer para buscar? Por que que eu busco uma mulher em um homem, né? Eu busco algo que eu não tenho. Eu busco algo sempre para ter um sentido de unificação do ser, né? Eu não gosto da palavra completar, porque quando eu coloco como completo, quando alguém me completa, eu me coloco como uma pessoa incompleta. E aí eu coloco como a felicidade está no outro, não está em mim. Mas eu coloco como um sentido de me unificar, né? De ser um ser único. Né? E voltando aqui, como eu falei, como eu percebo meus pais é como eu vou me relacionar. Né?
Então, como eu percebo os meus pais, é a forma como eu vou me relacionar. E na completude, na completude, como eu falei, que ela é um formato não ok, ela é um formato que não dá certo, porque eu acho que o outro ele é uma parte minha, mas na unificação eu tenho que unificar, eu tenho que unificar as duas almas, né? As duas psiques, o yin e o yang, né? Ah, e aí nós, homens e mulheres, né? Todos nós temos uma alma masculina e uma alma feminina. Isso não quer dizer que isso está ligado diretamente ao homem, à alma masculina, e à mulher, à alma feminina. Pode ter um homem com uma alma feminina e pode ter uma mulher com uma alma masculina. O que, que é a alma masculina, né? A alma masculina engloba algumas coisas, por exemplo, a agressividade, a força, a perseverança, a disciplina, a fé, né? Tudo que me move, tudo que me coloca para frente, né? E a alma feminina é a empatia, é o amor, a compreensão, o respeito, a humildade, né? Então, quando eu procuro alguém, eu vou procurar sempre alguma coisa que para me unificar, para fazer com que eu seja seja único nessas duas questões, né? Aquilo que me falta eu vou procurar no outro, aquilo que me falta eu vou tentar trazer e resolver naquela outra pessoa com que eu estou me relacionando, né? Ou seja, eu sempre vou ter um gap, uma deficiência, porque nós não somos seres 100% empáticos, não somos Buda nem Madre Teresa de Calcutá, muito menos Jesus Cristo. Então, já que eu não tenho esse 100% de completude, de unificação, eu sempre vou ter um gap ou outro que eu vou procurar no outro, né, para resolver. Então, uma coisa interessante é eu sempre vou procurar algo para compensar o meu sistema interno. Né? Então, se eu tenho algo não resolvido no meu sistema interno, eu sempre vou procurar no outro aquilo que falta em mim para me resolver. Né? Então, é muito mais que atração, é muito mais que caráter, é muito mais que companheirismo. Né? E tem uma outra coisa que desperta a conexão nas pessoas, né? Que é sempre aquilo que não está resolvido em mim, como eu falei, eu vou buscar no outro. É uma forma de compensar. Porque o nosso sistema psíquico, ele precisa da homeostase. Ele precisa do equilíbrio. Então, quando não está resolvido em mim, eu busco no outro. Então, tem como reclamar do outro? Se é uma parte minha que eu busco no outro? Tem como eu julgar o outro se é uma parte minha que eu estou buscando no outro? Adianta eu pular de galho em galho? Ficar de relacionamento em relacionamento se é uma coisa que eu busco no outro? Sendo que está mal resolvido em mim e eu busco no outro? Né? Porque relacionamento é um A com um conflito mais um B com um conflito. Ambos estão procurando solução naquele. Um sistema está procurando solução no outro sistema. Né? O homem está procurando alguma solução na mulher, a mulher está procurando alguma solução no homem. Essa busca de soluções, ela tem que ser muito bem destrinchada, muito bem compreendida pelo casal, porque senão qualquer tipo de relacionamento ele já é conflitivo por si só, porque cada um tem a sua realidade, lembra? Só que se não houver essa compreensão, tem conflito, vai ter choque, vai ter separação, né? Olha só, a verdade de A com a verdade de B, quando elas se cruzam, elas se chocam. Então, como eu disse, não tem ninguém errado. Todos nós estamos certos dentro do nosso nível de consciência. Cabe a mim entender o processo do outro, compreender o processo do outro. Mas ainda eu vou colocar mais um fator para dar uma apimentada no negócio ainda. Tem mais um fator. Vamos lá, eu posso ter atração, posso ter amor, posso ter companheirismo, mas se eu não me dou bem com a família dele ou dela, aí o negócio complica, porque eu não casei com a pessoa, eu casei com a família. Eu não casei com fulano de tal, eu casei com a família, com o sistema, com a galera que estava lá atrás do fulano de tal. Com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs. Casei com toda essa galera também. Ela é uma extensão daquele sistema. Entende? E aí, não basta, porque o relacionamento vai ficar conturbado. Porque se eu... Vamos me colocar como exemplo. Se eu não me dou bem com a família da minha esposa, às vezes eu não vou, eu me recuso a ir na casa, por exemplo. Eu tô ferindo uma parte dela.
Porque ela veio daquilo. Então, consequentemente, eu não estou compreendendo ela. Consequentemente, estou rejeitando uma parte dela. E ninguém gosta de ser rejeitado. Todo mundo quer ser acolhido. Então, se eu não faço isso, esse movimento de acolher a família, eu vou estar ignorando uma parte da minha esposa, ou uma parte da minha parceira, ou no caso do seu parceiro. Então fica complicado, fica um choque. Essa é uma coisa extremamente importante. O poder se relacionar não está ligado única e exclusivamente ao fato de estar com aquela pessoa e só. Esses fatores que eu falei aqui, atração, amor, companheirismo, não são suficientes para manter o casal unido. E se ficar unido, é porque tem ganho. Se não gosta da família, mas ficar unido, é porque tem ganho. E aí ganho é o ganho financeiro e o ganho afetivo. O ganho afetivo é aquilo que o outro completa em mim, que eu acho que eu transferi para o outro. Eu transferi a responsabilidade do outro completar para mim. Então, às vezes, aquela carência que eu tenho, eu deixei com que o outro completasse. E por mais que eu não goste da família do outro, eu fico com o outro, porque o outro, de certa forma, me completa. Fica as metades da laranja. Entende? Então, os relacionamentos, eles têm esses ganhos que a gente tem que também compreender, que é uma das coisas que trava qualquer tipo de relacionamento, né? E o que faz além disso tudo aí? Beleza, a gente conseguiu atração, a gente conseguiu falar. Vamos supor que a gente conseguiu unir tudo. Conseguimos a atração, conseguimos o amor, conseguimos o companheirismo, a sexualidade, ela tá legal, fluindo bastante. A família da pessoa com quem eu me dou super bem. Agora tem um ponto que faz permanecer também o casal junto. O que faz permanecer o casal junto é uma pequena intersecção que eu coloquei lá no início, vamos dizer, os 30% de match. Os 30% que eu gostei dessa pessoa são os projetos que a gente tem em comum. São os filhos, às vezes, que a gente tem. É algo que eu tenho em comum com aquela pessoa. Às vezes eu não resolvo ter filho, mas eu resolvo constituir um patrimônio para a gente, por exemplo, fazer 2 viagens no ano. Ou eu prefiro primeiro construir o meu patrimônio para depois eu ter filho, mas primeiro eu tenho algo em comum que é a construção do patrimônio para depois eu ter filho. Entende? Então, é isso em comum que permanece um casal unido, né? E uma das coisas que a gente tem que colocar aqui. Às vezes, um dos parceiros sempre vai querer uma exclusividade do olhar para si. Mas o foco do casal tem que estar para o objetivo em comum. Mas se essa pessoa, às vezes, quer sempre o olhar para si, a gente já começa a perceber uma certa carência afetiva de pai ou de mãe. Uma certa disfunção emocional com que isso vai desequilibrar o relacionamento. Então, o que eu tenho que fazer para me relacionar? Eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe. Abandonar no sentido emocional, abandonar no sentido afetivo. Porque quando eu abandono, eu não estou abandonando eles fisicamente, entende? Eu estou abandonando o meu sentimento infantil. E estou me constituindo como um sentimento de homem e de mulher. Então a união do casal passa pela renúncia do pai e da mãe. E aí essa renúncia, eu começo a ter maturidade psicológica para isso. Ou quer dizer, você renuncia o homem perfeito, a mulher perfeita e ganha todos os imperfeitos, as imperfeitas, né? As erradas, os errados, no sentido, né? Então, essa renúncia é importante, senão eu vou ficar sempre fixado nisso. Senão eu vou ficar sempre fixado num amor infantil. E aí ninguém dá conta. Nenhum homem dá conta de ter que suprir a carência afetiva de pai e de mãe de uma mulher. E nenhuma mulher dá conta de ter que suprir a carência afetiva de pai e de mãe de um homem. E outra, olha só, presta bem atenção como é que funciona. Você já viu casais que se chamam de pai e de mãe? Já viu isso? Quem que ele procurou ali? Olha só como o nosso inconsciente, olha só como o nosso inconsciente escolheu ali um pai e uma mãe. Você não vai chamar teu homem de pai, nem tua mulher de mãe, pô. Você não vai chegar, ai, pai, vem cá, vamos transar hoje? Vamos namorar hoje? Mãe, vem cá. Não, é tua mulher, é teu homem. Amor, vem cá, mozão.
Vamos hoje sair pra gente namorar bastante? Vamos hoje? Vem, vem cá, meu homem, vamos armar um negócio? Entende? Sai da posição infantil de renúncia à afetividade infantil, à carência infantil e passa a assumir as tuas próprias responsabilidades e a não querer achar o homem e a mulher perfeita. Porque uma coisa a gente tem que ter noção, você que está casado aí. Ninguém vai ser melhor do que a mãe do teu pai. Ninguém vai ser melhor do que a mãe do teu marido. E ninguém vai ser melhor que o pai da tua esposa. Beleza? Não vai ser. Você não é páreo para eles. Então não fala mal deles. Porque se falar vai dar BO. Certo? Pensem bastante sobre isso, reflitam bastante sobre isso, tomem uma nova postura no relacionamento de vocês, para que aí sim consiga ter muito mais maturidade psicológica, muito mais afetividade, muito mais amor, e você vai ver que dentro do relacionamento vocês vão dar saltos quantitativos enormes para que um relacionamento fique muito mais saudável e muito mais maduro e muito mais adulto do que tem que ser, do que é hoje. Um beijo e a gente se vê na próxima.